Partindo da Rússia e chegando a Portugal, vamos fazer uma viagem pelas fronteiras mais estranhas da Europa e, claro, vamos falar das línguas que se falam por essas zonas. Se não se importar, olhe para os três países bálticos. Nas últimas décadas, habituámos-nos a reconhecer estas três simpáticas nações e vemos-las, de certa maneira, como um grupo. Embora haja grandes diferenças entre elas, a começar pelas línguas. O estónio, por exemplo, não tem nada a ver com as outras línguas. Mas pronto, se olharmos com atenção para o mapa, encontramos os três países bálticos, mas também encontramos ali um quarto território entre a Lituânia e a Polónia. Esta é a terra de Kant, o filósofo alemão, e é parte da antiga Prússia. Hoje, o nome do território é Kaliningrado e faz parte não da Prússia, mas da Rússia. E, no entanto, para se viajar de Kaliningrado para Moscovo, temos de passar pelo menos por dois países estrangeiros. Estamos perante aquilo que se chama um exclave. Esta palavrinha tem um significado diferente de enclave, que é um conceito um pouco mais conhecido. Um enclave é um território encravado noutro território. Por exemplo, o Lesoto é um enclave na África do Sul. Está rodeado por África do Sul por todos os lados. Já um exclave é um pedaço de um país, ou até de uma região, se estivermos a falar de regiões, mas neste caso estamos a falar de países. Portanto, é um pedaço de um país que está separado do resto do território nacional por território de outro país ou países. Há exclaves que são enclaves. Mais à frente vamos falar do caso de um exclave espanhol, que é um enclave dentro de França, mas também há exclaves que não são enclaves, como é o caso de Kaliningrado. Porque, reparem, Kaliningrado tem fronteira com dois países e tem costa marítima, por isso, sendo um exclave, não é certamente um enclave. Mas como é que isto aconteceu? Como é que este pedaço da Rússia ficou ali separado do resto do território do país? A culpa foi das sucessivas perdas territoriais da Alemanha nas duas guerras mundiais. Este era o território alemão em 1900. Ali mais para leste, se virmos bem, temos a zona da Prússia Oriental, com uma cidade importante, Königsberg, a cidade de Kant. Depois da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra, a Alemanha perdeu território e a Prússia Oriental transformou-se num exclave alemão na zona do Báltico, como podemos ver neste mapa. Portanto, havia ali a zona de Königsberg, estava separada do resto do território. No final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não só foi ocupada e dividida em 4 territórios, como o território a leste da linha Oder-Neisse foi entregue à Polónia, com a exceção da parte norte da Prússia Oriental, que foi integrada na União Soviética. Ora, a União Soviética atribuiu internamente o seu pedaço de território, a metade norte da Prússia Oriental, não à Lituânia, que era a República Soviética que ficava ali mesmo ao lado, ou por cima, mas sim à Rússia, que à época era apenas a maior divisão interna da URSS. A zona de Kaliningrado, que passou a ser o novo nome da cidade, passou a ser um exclave da Rússia, mas era apenas uma questão de limites internos da União Soviética. Era um exclave regional dentro da União Soviética. Quem olhasse para um mapa das fronteiras internacionais não notaria nada de anormal. Aquela era uma cidade soviética dentro do território soviético. Quando, nos anos 90, os 3 países bálticos e mais tarde as restantes repúblicas soviéticas declararam a independência, este pedaço de Rússia passou a ser um exclave internacional, ficando na situação que conhecemos hoje. Quanto à língua, será que ainda se ouve falar por ali alemão? Na verdade, muito pouco. Os habitantes alemães saíram e foram substituídos por habitantes russos. Quem por lá andar vai ouvir muito russo, vai encontrar muito alfabeto cirílico e uns quantos edifícios que ainda lembram a velha Königsberg, embora muitos deles tenham sido reconstruídos depois da guerra. Bem, esse foi o primeiro passo nesta nossa viagem da Rússia até Portugal. O segundo é a fronteira entre a Bélgica e os Países Baixos, que nós costumamos no dia-a-dia chamar Holanda, que eu sei que é uma parte dos Países Baixos, mas nós, por sinédo, que se quisermos, usamos o nome no dia-a-dia para todo o país. Mas vou usar Países Baixos. O exclave de Kaliningrado é, como nós vimos, um território bem grande que se vê, nós podemos ver esse território quando olhamos para o mapa da Europa. No entanto, há algumas irregularidades nas fronteiras que nós só notamos quando aproximamos a cara do mapa, quando fazemos zoom, no fundo. Eu vou dar um exemplo. A fronteira entre a Bélgica e a Holanda
e os Países Baixos, segue pelos campos fora em retas e curvas, como é habitual, até ter aquilo que podemos chamar um acidente. Reparem bem nesta situação que está aqui neste mapa. É um emaranhado, que é a fronteira entre os dois países na zona de Barle. A localidade está esquartejada em pedaços e o conjunto de pedaços dos Países Baixos tem como nome Barle-Nassau. Já os pedaços belgas fazem parte do município de Barle-Hertog. Temos duas cidades em dois países diferentes, mas estão no mesmo sítio, estão misturadas uma com a outra, como podemos ver aqui no mapa. Aliás, há partes da fronteira que passam no meio de cafés, no meio de prédios, no meio de casas. E, claro, para atrair turistas, a fronteira, por vezes, está marcada no próprio chão, como vemos aqui nesta foto. Como é que isto aconteceu? A situação foi criada pelo Tratado de Maastricht, não aquele que conhecemos como origem da designação União Europeia, mas um outro tratado de 1843, em que os Países Baixos acordaram a fronteira com o novíssimo país chamado Bélgica, criado poucos anos antes. Nesta zona, a comissão que andou a estudar a fronteira não conseguiu chegar a conclusões definitivas. O território estava demasiado baralhado dos tempos do feudalismo. Havia terrenos que pertenciam ao antigo senhor de Breda e deviam, por isso, ser considerados parte da Bélgica, enquanto outros terrenos pertenciam à Casa de Nassau e deviam ser considerados parte dos Países Baixos. Só muitos anos depois, em 1995, é que a fronteira foi legalmente delimitada, mantendo-se esta divisão um pouco abstrusa. Quanto à língua, bem, do lado belga fala-se flamengo e do outro lado fala-se aquilo que nós chamamos holandês ou neerlandês. São dois nomes para a mesma língua, o neerlandês. Na rua, a fala da população será típica daquela região do território da língua, não havendo propriamente um salto marcado entre um lado do café e o outro. Não saímos da Bélgica, mas o vizinho agora é outro. Há uma linha de comboio que sai da Bélgica e entra pela Alemanha para quilómetros depois voltar a entrar na Bélgica. Não é nada de extraordinário, acontece em muitos casos por essa Europa fora. Mas há aqui algo diferente. No caso desta linha, os carris, as estações e o equipamento de manutenção são território belga, mesmo quando a linha passa pelo meio da Alemanha. Resultado, há uma espécie de língua de Bélgica que entra pela Alemanha adentro, criando vários exclaves alemães que são enclaves dentro da Bélgica, como podemos ver neste mapa. Para ser mais fácil, podemos aproximar a imagem de um pedaço de linha para perceber melhor a situação peculiar. Temos a Alemanha à esquerda, a Alemanha à direita e no meio uma espécie de rio de território belga que passa pela Alemanha. Mais uma vez, como é que isto aconteceu? A culpa foi do Tratado de Versalhes, que atribuiu esta linha à Bélgica. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha anexou a pequena língua de terra, mas no fim da guerra, a linha de comboio foi devolvida à Bélgica. Como a linha já foi desativada agora há pouco tempo, neste século, já no século XXI, chegou-se a pensar que o território seria devolvido à Alemanha, mas o facto é que a situação se manteve e hoje a Bélgica tem uma simpática ciclovia a serpentear por terras alemãs. No que toca à língua, estas desarrumações fronteiriças mostram-nos quão simplista é o modelo um país, uma língua. Na verdade, toda aquela zona da Bélgica tem como língua habitual o alemão. Nem sempre nos lembramos, mas a Bélgica tem 3 e não 2 línguas. Há uma comunidade de língua alemã com parlamento próprio e representação nas instituições belgas. Olha, se a Alemanha tem uns quantos pedaços rodeados por Bélgica por todos os lados, tem também uma pequena localidade rodeada de Suíça por todos os lados. Chama-se, eu espero não pronunciar muito mal, Büsingen am Ochrhein. Mais uma vez, as razões são as interessantes e complicadas disputas medievais. O século XIX e XX andaram a limpar fronteiras, mas houve restos de territórios que ficaram por limar. Houve um referendo, aliás, nesta terra, em 1918, para saber se a população gostaria de passar para a Suíça. O sim ganhou com 96%. E o que é que aconteceu? Nada. Ficaram alemães na mesma, o referendo nunca foi cumprido. Hoje a localidade tem uma espécie de natureza híbrida. O euro é a moeda oficial, mas todos aceitam o franco suíço. Os estudantes podem escolher uma escola suíça ou alemã, a equipa da terra joga na Suíça, no campeonato suíço, os eleitores votam na Alemanha e a língua, claro, está tudo em alemão. Da boca das pessoas sairá algo que será muito parecido com o alemão suíço, mas todos saberão falar também alemão padrão, tal como qualquer suíço do outro lado da fronteira.
Bem, se continuarmos na Suíça, mas atravessarmos os Alpes, vamos encontrar uma outra curiosidade fronteiriça. Há uma localidade italiana chamada Campione d'Italia que está rodeada de Suíça por todos os lados. E, mais uma vez, aplica-se o mesmo que se aplicou à terra anterior. Todos sabem falar a mesma língua, neste caso é o italiano. Os suíços desta zona falam italiano e os italianos desta zona também sabem falar italiano e certamente também sabem falar outras línguas, porque a Itália e a Suíça são países linguisticamente muito complexos e muito, muito interessantes. Bem, agora damos um salto até aos Pirineus, já estamos quase a chegar até Portugal. Se passarmos pelos lados ali de Andorra, vemos um pedaço de Espanha que está rodeado de França. Repare, aqui neste mapa, se temos ali Andorra à esquerda, que é um país independente, que está encravado nos Pirineus, podemos olhar ali mais para a direita e temos um pequeno croissant espanhol no meio da França. Esta bizarria tem que ver, e de forma muito genérica, com um tratado entre a França e a Espanha. Em 1640, num ano em que tanto a Catalunha como Portugal quiseram sair da coroa hispânica, a Catalunha aliou-se à França contra Castela. As coisas não correram muito bem aos catalães, já que aos portugueses correram um bocadinho melhor, e o território catalão acabou dividido entre uma parte norte entregue à França e uma parte sul entregue à coroa hispânica, a Castela, no fundo. Esta parte sul é hoje a atual comunidade autónoma da Catalunha. A parte norte está hoje integrada na França, embora ainda haja muitas pessoas que falam catalão nessa zona. Bem, os termos do Tratado dos Pirineus, o tratado que dividiu a Catalunha, implicavam a passagem para a França de todas as aldeias catalãs no norte dos Pirineus. Olha, Llívia era uma vila. Interpretando a letra da lei de forma muito rigorosa, deveria ficar em Espanha. E ficou, até hoje. O tratado foi assinado em 1659. Por esses tempos, ainda não havia fronteiras muito claras entre reinos. É bem possível que os habitantes de Llívia e os seus vizinhos vivessem largos anos sem perceber que estavam agora em reinos diferentes. Até ao dia em que chegou um cobrador de impostos de Paris a falar uma língua tão incompreensível como a língua do cobrador de impostos de Madrid, na verdade. Bem, ainda ali na linha entre França e Espanha temos uma ilha muito curiosa. Aquele tratado que dividiu a Catalunha entre França e Espanha foi assinado na ilha dos Faisões, no rio Bidasoa, no País Basco. A ilha foi considerada território neutro para a negociação e assinatura do contrato e nunca deixou de ser território neutro, continuou assim até hoje. A ilha pertence a ambos os países, sendo considerada um condomínio. É uma ilha desabitada, mas para efeitos de vigilância e defesa fica atribuída durante metade do ano à Espanha e durante a outra metade à França. O Google Maps não gosta nada destas confusões e se formos lá verificar, vemos que atribui a ilha à Espanha e não se fala mais nisso. Mas na verdade a ilha é tão espanhola quanto francesa. Enfim, é uma ilha basca. Até ao tratado assinado nesta ilha, as fronteiras entre França e Espanha, na verdade, também não estavam assim tão bem definidas. Estas desarrumações fazem-nos confusão a nós, que somos habitantes de um mundo em que cada país tem uma soberania clara e fronteiras definidas, fronteiras essas que podemos encontrar nos mapas e que se notam no terreno, nem que seja numa placa com estrelas. Mas estas fronteiras muito bem marcadas no mapa e com expressão física no terreno são uma inovação do século XIX. Até então, o que tínhamos era um conjunto de jurisdições diferentes, príncipes, duques, senhores, que ficavam sob a alçada de um rei ou imperador, que estaria no topo de um reino ou império, mas que podiam facilmente mudar, sem que se pensasse de imediato que era preciso ir corrigir as fronteiras. Esta ideia de fronteira muito bem delimitada é muito moderna. É moderna, mas nós muitas vezes olhamos para o passado com os olhos mais modernos, como é óbvio, e há quem tente, por exemplo, recriar as fronteiras, digamos, no passado. Olha, se nós tentássemos reconstruir as fronteiras, por exemplo, no século XIII, que é um exercício um pouco anacrónico, teríamos um mapa parecido com este que está aqui. E o que acontece aqui é que, bem, as fronteiras da Europa eram uma grande confusão, mas encontramos ali num canto um país que está praticamente igual ao que estava na época. Estamos a falar do nosso país. Parece que o nosso país é especialmente sólido no que toca à fronteira. É verdade, temos uma fronteira relativamente estável, mas há que dizer que a fronteira só foi desenhada como deve ser, num tratado, no século XIX e depois também ainda no século XX. Houve ainda partes que só foram definidas no século
XX. Nem toda a fronteira foi definida. Entre a linha definida pelo Tratado do século XIX, que vai do Minho até ao rio Caia, e a linha definida já no século XX, entre a Ribeira de Cuncos e o Atlântico, há uma extensão de fronteira por definir legalmente em redor de Olivença. Isto porque Portugal considera que esse território é de iure português, portanto pertence a Portugal, enquanto que, de facto, o controle do território é espanhol. Se formos aos mapas oficiais, por exemplo, disponibilizados pela Direção-Geral do Território, vemos que na zona de Olivença não há fronteira. Portugal não reconhece aquela fronteira nunca foi legalmente definida. Já a Espanha, nos seus mapas, tem a fronteira bem visível e temos aqui um conflito adormecido, mas com algumas implicações práticas. Há por lá bastante interesse no estudo do português. Se um residente de Olivença quiser pedir o cartão de cidadão português, pode pedi-lo. Para Portugal é um cidadão português e, aliás, até podem votar nas eleições portuguesas e alguns deles votam. Antes de terminarmos esta viagem pelas fronteiras estranhas, por algumas fronteiras estranhas na Europa, dou um salto à velha fronteira entre Portugal e a Galiza. É uma das mais antigas fronteiras do mundo, como vimos, e, no entanto, a sua definição rigorosa só foi feita na segunda metade do século XIX, no tal tratado que eu referi. E então foi atribuído à Espanha um território entre Portugal e a Galiza que não pertencia a nenhum dos reinos. Estou a falar do Coto Misto. Houve uma parte do Coto Misto que ficou em Portugal, mas muito pequenina. As aldeias, os habitantes passaram a estar em Espanha. Até então, e durante muito tempo, estes habitantes eram, na verdade, habitantes de nenhum dos reinos e viviam praticamente independentes. Mas isso é outra história que fica para outro vídeo, a história do Coto Misto. E pronto, foi assim que atravessámos a Europa à procura de fronteiras desarrumadas e sempre à escuta das línguas que saem da boca de quem passa. Se gosta destes temas, não se esqueça de assinar o canal. Muito obrigado e até breve.